Shalom, com alegria, mais uma vez aqui com você para a gente poder se aprofundar, né? Mergulhar mais na Torá e se apaixonar pela Torá. A Torá ela é maravilhosa, ela é linda, ela é a expressão de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é Deus falando conosco, né? Então é muito importante que a gente explore como se fosse um oceano, e né? Um oceano de maravilhas, um oceano da presença divina na sua palavra, e a gente tem que adentrar nesse oceano e compreender, né? Então nós temos lá em Provérbios 3 expressões muito interessantes, né? Ele fala em sabedoria, conhecimento e entendimento. Sabedoria é a própria Torá. Então não há um homem sábio sem a Torá, porque ela é a sabedoria de Deus. Quando Tiago diz assim, está alguém querendo sabedoria, peça a Deus, né? Porque a sabedoria vem de Deus. Ela está na eternidade. Ela veio antes da existência do mundo, né? E do universo todo. E aí vem o conhecimento, que é quando eu começo então a conhecer a Torá e eu passo a ter um entendimento. Viu como é interessante isso? O assunto de hoje é por que Deus trocou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, né? Depois eu vou usar os termos em hebraicos porque eles que nos revelam mais sobre isso. Quando, por exemplo, no cristianismo se tem a ideia muito vaga dessa troca de nome, né? Porque a ideia é assim, Abraão é pai exaltado, Abraão é pai de uma multidão. Então ele foi transformado num pai de uma multidão de povos, né? E aí Sarai é minha princesa, ela vira Sarai, que é princesa, agora ela é princesa de todos. Essa é a ideia mais, vamos dizer assim, mais simplista dessa mudança. Não está errado, não estou dizendo que está errado isso aí, essa interpretação, esse entendimento, né, disso não está errado. Porém, ela é como se você olhasse para a ponta do iceberg que está lá acima do mar e não olhasse para tudo que tem para baixo. Ou seja, você só tem 10% do entendimento, não 100%. Então, o que eu quero hoje mostrar para você é que através da gemátria, e é muito importante que a gente entenda o que é gemátria sempre, porque para muitos ela é um misticismo, e não é, ela é algo místico, mas não misticismo. Misticismo é aquela coisa que predomina a crendice, e o místico é o lado de relacionamento com a divindade, né, com Deus. Então, por exemplo, a Torá, a Bíblia, ela é mística, né, porque é ela que nos comunica, que nos relaciona com Deus, certo? Então, quando a gente analisa a gemátria, a gente vai perceber que existe lógicas ali que extrapolam, que fogem à visão do simples leitor da Bíblia, tá? Mais do que uma escrita, mais do que um texto, ele é um texto de sabedoria, ele transparece, ele se revela muito mais, né? Quando eu tenho Avraham em hebraico, que é traduzido como Abrão, e por isso eu digo, é muito melhor você trabalhar com o nome em hebraico, que vai te revelar muito mais sentido, né? Deus não deu um nome inglês, francês, japonês para as pessoas na Bíblia, nem dos lugares, nem coisas, né? É tudo em hebraico, porque o hebraico ele traz em si uma carga de revelação muito mais profunda que qualquer outro idioma. Então quando você tem Avraham no hebraico, veja as letras que compõem aí o nome dele, e depois você tem a mudança dele para Avraham, certo? Aí olha também a mudança que tem nas letras, o que acontece de diferente aí. Se você perceber, foi introduzido um re, né? Ela foi introduzida no nome de Avraham e virou Avraham. E aí, quando faz a tradução, o pessoal pega a tradução e entende. Olha, o nome dele é pai exaltado e foi transformado em pai de uma multidão, né? Povos, né? Pai de muitos povos, né? Pai de povos. Vem da palavra Av, pai, né? Pai do povo, e ali de Avraham, pai de muitos povos, pai exaltado, né?
pai de uma multidão, certo? Então, onde eu quero chegar com isso? Primeiro, por que Adonai escolheu Abrão para ser o pai de Israel? O pai que originaria, o pai da fé, o pai que originaria o povo de Israel, a quem nós somos gratos. E por que não escolheu Noá em hebraico? Por quê? Noé era um homem justo, íntegro, está lá nas escrituras. Por que ele escolheu Abrão? Por que ele escolheu Abrão? Se nós olharmos, pela lógica humana, Noé era um homem justo e íntegro, ele foi escolhido, foi salvo do dilúvio, ele foi escolhido para recompor a terra, né, repovoar a terra. Podia ser ele então, o pai da fé. Mas não, foi Abraão. Por quê? Seria uma primeira pergunta. Nós temos na nossa tradição judaica, no Talmud, nos nossos Midrash, nós temos Midrashim, nós temos uma certa explicação. Noé, ele era um homem justo e íntegro. E ele foi um homem marcado por ser resistente, né, na sua integridade, na sua justiça diante de Deus, numa época de uma geração totalmente pervertida. Ou seja, ele era o elemento chave, toda a população mundial havia se corrompido e ele se manteve íntegro, reto. Então, Adonai o escolhe para repovoar a terra. E aí agora, quando a gente passa o tempo e a gente vai para a história de Abrão, nós vamos entender também através do Midrash, através do Talmud, quem era esse nosso precioso pai Abrão. Ele era um homem também reto, íntegro, numa população lá ele nasceu, e ele não abriu mão de adorar o único Deus. Ele não era idólatra, ele não tinha outros deuses, ele só adorava a Adonai como o único Deus dele. E ele se manteve firme. Ele foi, inclusive, na nossa tradição, temos que ele foi penalizado, ele também foi lançado ao fogo, porque ele não quis ceder à adoração idólatra. Ele se manteve firme. E ele também foi miraculosamente salvo do fogo. E ele se tornou um destaque maior ainda, porque além de ser justo, íntegro, um homem que também resistiu como Noá, a sua geração de perversão, ele era um homem piedoso, muito piedoso. Tanto é que você vai ler nas escrituras, quantas vezes ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Quantas vezes ele conversou com Adonai e disse: tu vais destruir por 50, se lá tiver 50 o Senhor vai destruir, se lá tiver 40 o Senhor vai destruir, se lá tiver 20, 10. E Adonai sempre diz: não, se lá tiver 10 justos eu não vou destruir. Mas notem como Adonai comunica a ele: eu vou destruir Sodoma e Gomorra por causa da perversão. A reação de Abrão não foi: tem que destruir mesmo, lá é um bando de perversos. Ele se importou com as pessoas. Ele disse: Adonai, mas se lá tiver 50 justos, se lá tiver 40, 30, 20, 10, ele vai várias vezes questionando ali. E aí Adonai disse: não vou. Então isso já revela o coração desse homem, como ele era piedoso, amoroso. Então, e era hospitaleiro, ele colocava sua tenda nas encruzilhadas dos caminhos, né, por onde passavam os viajantes, justamente para que as pessoas passassem por ele e ele as recebesse. Ele oferecia ao almoço, a janta, a ceia para o pessoal, ele dava água para o pessoal, ele tratava com profundo amor, com profunda hospitalidade os viajantes, e nisso ele também revelava o Deus Altíssimo nele, porque nosso Deus é um Deus de amor. Aquela máxima que diz: o Novo Testamento é o período da graça, isso é uma invenção da teologia, porque a graça sempre existiu em todos os tempos.
Não dá para compartimentar. Isso é aquela visão retrógrada e antissemita, para fazer assim, o Velho Testamento é aquele Deus iracundo que sai matando todo mundo, aí o Deus do Novo Testamento é um Deus bondoso, um Deus gracioso. Isso é uma teologia herética, porque naquele período chamado erroneamente de Velho Testamento, Deus é o mesmo. Ele continuava benigno, bondoso. Davi diz o que no seu salmo? A tua graça é melhor que a própria vida, por isso meus lábios te louvam. Ou seja, Davi fazia reconhecimento do período da graça ali, ele estava vivendo. Então, quando Adonai olha para Abraão e vê esse homem, que é justo, íntegro, ele é intercessor, ele é piedoso, ele é amoroso, ele é hospitaleiro, ele é benigno, ele deseja tudo de bom, ele diz, olha, vou começar o meu povo, a minha nação, por esse homem. E ele já era uma pessoa de idade, né? Ele tinha mais de 70 anos ali. E a princesa dele, Sarai, também já era uma pessoa de idade. E aí, exatamente aí começa o milagre, porque a Adonai diz, olha, primeira coisa, Lech Lecha, sai de Ur, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não recebeu um catálogo, não recebeu um álbum com fotos para ver como é que era a terra. E essa terra ainda nem estava, vamos dizer assim, pronta, como estaria na época que Israel vai tomar posse ali, né? Mas ele diz, olha, vai para a terra que eu te mostrarei, no futuro, né? E ela não sai. E isso é depositado na conta dele de fé, né? Ele sai com Sarai, e Sarai também, uma das nossas grandes profetisas de Israel, né? Uma mulher poderosa, ela sai também com ele, na direção dessa terra prometida, em obediência à ordem de Adonai e ao mesmo tempo sedento, ansioso por essa promessa que Adonai deu a ele, de ele ser o pai de uma grande quantidade de pessoas, né? De uma multidão de pessoas que viriam dele. Só que ele era velho, Sarai era velho, e ainda Sarai era estéril. Então, olha como Adonai age nas pessoas, né? Ele pega aquilo que menos parece possível e torna uma realidade, né? Então, vamos lá. Quando eu pego a palavra, por exemplo, Sarai, eu vou pegar ali em hebraico, vou colocar na tela para você ver, eu vou ter um componente dessa palavra, Sar, né? Da onde vem Sarai, né? Esse componente Sar. Sar tem a ideia de influente, de príncipe, princesa, de alguém que tem poder, né? Então, a própria palavra Sara ou Sarai, ela tem em si mesmo esse conteúdo no hebraico, uma mulher de poder, uma mulher que vai influenciar gerações, uma mulher que vai influenciar a multidão, e uma mulher que é de fato uma princesa, Sar. Nós vamos vê-la, por exemplo, em Daniel, quando Miguel fala, né, que ele veio, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu ele, aí veio Miguel, né, e ajudou ele e tal, né? Nós vamos ter ali o anjo falando com Daniel, né? Nós vamos ter lá em Daniel 10 um anjo falando para Daniel assim, olha, eu vim logo tu clamastes, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu, aí veio o principal dos príncipes do teu povo, né, de Israel, Miguel, e lutou ao meu lado e eu fui bem sucedido. A palavra príncipe ali, tanto o príncipe relacionado ao príncipe da Pérsia, como o principal príncipe de Israel, que é o anjo Miguel, o arcanjo, a palavra é Sar. Né? E essa palavra Sar está dentro do nome de Sarai, está ali dentro. Então isso já revela no hebraico que ela era uma mulher de poder, uma princesa propriamente dita, né? Mas aí o que nós vamos ver aqui? Quando chega uma certa idade, passou o tempo, né? Abraão, né? Abraão, vamos pegar em português, Abraão questiona com santo temor a Adonai, eu não tenho filho, tu me prometestes uma geração de uma multidão que procederia de mim, mas eu não tenho, né? E eu só tenho meu servo Elazar aqui comigo,
que eu tenho como que eu crio como se fosse um filho. Não, tipo, será através dele. E aí Sarai, ela também, como uma mulher poderosa, influente, como uma princesa, ela pensa, olha, nós temos que dar um jeito. Então eu te dou aqui a minha serva, Hagar, e aí você tem filho com ela e vai ser filho igual. Vai proceder de ti, nós vamos completar a promessa divina. E é claro que isso é uma tentativa humana, né? É aquela coisa do homem tentar fazer algo que não lhe compete e que, às vezes, até por não ter essa espera, essa paciência, né? E Adonai, a gente sabe que vai nascer Ismael, que vai ser até um problema para Abraão e para Sara, né? Mas ele também é abençoado por Deus para ser filho de Abraão. Né? E aí Deus, não vai ser assim. Vai ser o filho que eu vou te dar. Não, ou seja, é algo espiritual. Esse filho procede dos céus. Tá? É a origem de Israel, gente, que nós estamos falando aqui. Procede dos céus. Ou seja, não vai ser um filho meramente genético, humano, mas é o filho que eu vou colocar em ti, em Sara, e aí esse filho que vai ser então o início dessa multidão de povos, né? Então quando eu vejo ali, ele ainda diz em Gênesis 12:2, eu engrandecerei o teu nome, né? Shen. Reparem que o nome de Deus é grande, e aí ele diz assim, eu vou engrandecer o teu nome, né? O próprio Adonai dizendo, eu vou engrandecer o teu nome, falando com Abraão. Então tem uma jogada no hebraico muito interessante aí, né? De que maneira Deus vai engrandecer o nome de Abraão, e por que, de que maneira Deus vai engrandecer o nome de Abraão, e por que esse engrandecimento, e como vai acontecer esse engrandecimento. E agora que nós vamos chegar na gemátria, né? Estamos nos aproximando do cálculo gemátrico. Em Gênesis 15:5 ele diz, olha, antes dele formalizar, né, concretizar, realizar o nascimento de Yitzhak, ele diz assim, sai da tenda aí e olha para o céu. Imagina no deserto, o céu fica carregado, a visibilidade de estrelas é enorme, né? Ele vai lá e olha as estrelas e Adonai diz assim para ele, tá vendo as estrelas? Conta para ela, conta quantas tem aí, Abraão. Pois essa mesma quantidade procederá de ti. A ideia de algo enorme, né, em termos numéricos, né? E a palavra estrela em hebraico é Kohav. A palavra estrela em hebraico é Kohav. Kohav, se eu fizer a gemátria dela, né, a soma dos valores numéricos das letras em hebraico vai dar 48. Presta bem atenção. Estrela, Kohav, a gemátria dá 48, tá? Quando eu pego o nome de Avram, que ainda traduzido como Abrão, né? Se eu pegar lá no hebraico e fazer a gemátria, né? Eu vou ter, olha na tela aí, vou ter 1, mais 2, mais 200, mais 40, 243. Tá? Agora, quando Adonai coloca Re no nome de Avram, ele vira Avraham, fazendo a gemátria, olha na tela, vai dar 1, mais 2, mais 200, mais 5, mais 40, 248. Repare, 248 e Kohav, que é estrela, tem o número 48. Então, esse número 48 de estrela está contido agora no nome de Avraham, quando é adicionado o Re. E aí, começa a dar uma ideia do que Adonai está falando ali. Vai proceder uma multidão com uma quantidade como as estrelas. E aí nós temos a gemátria 48 para a estrela e agora 248 para Avraham. E um outro detalhe, né? Quando a palavra, essa letra Re, ela carrega em si a ideia de um sopro divino, ou seja, uma ação divina sobre algo ou sobre alguém. Tá? Então, quando ele é colocado esse Re em Abrão, e ele vira Avraham, e aí Sarai, ele tira esse I, né? E vai colocar o Re também no final, vai ser Sará, certo? A Sará também ganha um Re. A Avram ganha um Re, Sarai ganha um Re, né? Só que a Sarai tirou
o iota ali, né? E Sarai tira o Yud e ganha o Re. A Avram não tira nada, mas ganha o Re. Por que Adonai colocou o Re em Avram e em Sarai? Porque o Re tem o sentido na gemátria e a beleza do hebraico, ele representa o sopro divino, ou seja, uma ação divina que está sendo colocada naqueles dois homens ali, naquelas duas pessoas. É uma ação divina que está sendo colocada naquelas duas pessoas, em Abraão e em Sara. E é só a partir daí que eles se tornam, então, pai e mãe. Já percebeu isso? Eles não são pai e mãe enquanto não acontece esse tipo de ação divina. A colocação do Re no nome de Abraão e Re no nome de Sarai, tirando o Yud, vira Sará, é só a partir desse momento. Então, isso implica, pelo conhecimento da Gemátria e pelo próprio conhecimento do hebraico, que a partir daquele momento eles se tornaram entes, agentes espirituais em ação. Antes eles eram humanos, com certeza, mas agora eles eram humanos dotados de um poder dos céus para realizar a promessa que Adonai lhe dá, né? Quando eu vejo, lembra num outro vídeo que eu fiz sobre Gemátria, o número 720, ele está relacionado à plenitude do tempo e do espaço. Então, por quê? É o número 360 vezes 2, né? 360 são os dias lunares, né? Vezes 2 dá 720, ou seja, tempo e espaço. Dentro da Gemátria, o número 720 está relacionado com essa dupla dimensão, né? O tempo e o espaço. Quando eu pego o nome de Yitzhak e faço a Gemátria, que é o filho de Abraham e de Sará, eu vou ter o número 720 mil. Aí você isola os zeros, os últimos 3 zeros, e você tem o 720. Quando eu pego a palavra sagrado, tá? Kadesh, em hebraico, e faço a Gemátria, eu vou ter também 720 mil. Você isola os zeros, você tem o 720. Então, Yitzhak contém o 720. Quando eu pego o nome Yitzhak e faço a Gemátria, eu vou obter o número 720 mil. Eu isolo os zeros lá, os 3 zeros final, e fica o número 720. Quando eu pego o nome, a expressão Kadosh, que significa sagrado, e faço a Gemátria, eu vou também ter os 720 mil. Se eu isolar os 3 zeros finais, eu tenho 720. Então eu tenho aquela plenitude de tempo e espaço. Reparem que Yitzhak 720, sagrado 720. A ideia de que Yitzhak era um ente sagrado. É isso que a Gemátria está nos revelando ali. Mais ainda, quando eu pego Yitzhak e faço a outra forma da Gemátria, na anterior eu fiz com vezes. Quando eu faço com soma, com adição, eu vou ter o número 208 na Gemátria. Quando eu pego a ideia de a ordem de Deus, que era para pegar Yitzhak no 8º dia, fazer a circuncisão, e Abraão obedece, a pergunta é, por que no 8º dia? Por que não no 7º? Por que não no 9º? No 10º dia? No 12º? Por que não no, vamos dizer, 40 dias? Por que não 5 dias? Por que exatamente 8 dias? Olha que interessante aqui na Gemátria. Se eu pegar o número 8, do 8º dia, né, 8, e multiplicar pela Gemátria do tetagrama, do nome divino, que é 26, 8 vezes 26, vai dar um número 208. Então, a Gemátria de Yitzhak, com adição, dá 208. 8 vezes a quantidade 8 vezes a Gemátria do nome divino também dá 208. Isso nos revela que Yitzhak, ele porta essa plenitude do tempo e espaço, e ele porta também o poder ali, na terra, o poder espiritual do tetagrama. Ou seja, ele é mais do que um ser humano ali, ele é uma pessoa que, claro, ele se enxerga como ser humano, obviamente, né? Nós o vemos como ser humano, mas ele é um agente espiritual na história do povo de Israel, né? E quando eu vejo ali a ideia dessa construção toda, né? A mudança do nome, o acréscimo de Re,
a gemátria do nome, que revela a quantidade de... a palavra estrela, né, que foi relacionada com a multidão que surgiu dele. Quando eu vejo a gemátria de Yitzhak, quando eu vejo a gemátria de Kadosh, e eu percebo ali então, gente, a gemátria do tetagrama vezes o 8 do 8º dia da circuncisão, eu percebo que nós estamos, o Criador, ele está colocando ali o seu poder, a sua autoridade, a sua assinatura divina no texto da Torá. Isso é extremamente importante. Então agora você entendeu por que foi colocado Re no nome de Avram e Re no nome de Sarai, né? Tirou o Yud, virou Sará, para que primeiro que eles pudessem ser reprodutivos, ou seja, só a partir dessa ação divina é que eles se tornaram reprodutores, né? Ou seja, eles puderam gerar a Yitzhak, que tem um significado extremamente relacionado a sagrado, que vai dar origem ao povo de Israel, né? Então, com esse conhecimento, nós começamos a entender o porquê dessa mudança do nome desse grande homem, desse nosso grande patriarca, que é Avraham, e da nossa matriarca Sará, né? O quanto eles carregam em si o rei do tetagrama, se tornam extremamente sagrados, e Yitzhak, a semente deles, que vai dar a sequência para a existência do povo de Israel, traz em si o próprio peso, né? O próprio peso guimático, o próprio valor da ideia de sagrado. Eu espero que você tenha gostado, que Adonai te abençoe e que te abra a mente para o hebraico bíblico, que revela coisas tão maravilhosas e sagradas. Até mais!